Boa noite a todos. Graças a Deus, aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos nessa feita para iniciarmos o nosso curso básico da tarefa de doutrinação. Como de praxe, iniciamos sempre as nossas tarefas com a prece e por isso nós convidamos a todos, nesse momento, a fecharmos os olhos e mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus, que se encontra com segurança, bem juntinho de nós. E por isso, Senhor Jesus, te damos graças, por mais essa feliz oportunidade de aqui podermos nos encontrar. E que possamos dizer, Senhor, todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos em Teu nome, com um propósito, um objetivo, de aprendermos um pouco mais a respeito dos Teus sublimes ensinamentos de luz e de vida eterna. Ajuda-nos, amigo meu. Permite aos Teus mensageiros de amor, nesse momento, nos envolver com Tua sublime luz da verdade e assim nos ajudar a compreendermos um pouco mais do que somos capazes. Os Teus ensinamentos de luz que nos proporciona o despertar para a vida que o Pai guarda para todos nós. E assim, Mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, antes de começarmos a conversar a respeito do nosso curso propriamente dito, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reflexão inicial. Está lá no capítulo 20, no item 5, cujo título é Os Obreiros do Senhor. Nos diz o texto: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhados no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperados. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e usamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, souberam retardar a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça a graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós, que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que não negastes a estender-lhes, que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis
na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. Mensagem trazida e assinada pelo Espírito de Verdade em Paris no ano de 1862, que está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a nossa reflexão inicial. A estrutura do nosso curso é baseada basicamente em 5 encontros, que são 5 semanas. Nós estamos na primeira semana, naturalmente, onde nós vamos ver hoje ainda, conversaremos sobre doutrinação e doutrinador. No segundo módulo, vamos ver os requisitos básicos para a tarefa de doutrinação. Na terceira semana, conversaremos sobre as equipes de trabalho. Na quarta semana, sobre técnicas de doutrinação. E no quinto módulo, que é a quinta semana, conversaremos sobre a prece, o passe e a emergência. Por favor, sintam-se à vontade. Se eu estiver falando muito rápido, peça para eu ir mais devagar. Se tiver qualquer dúvida, é só levantar a mão, que a gente vai ter o prazer de tentar responder. São objetivos do curso de doutrinação básica. Em primeira instância, ter noções sobre o mundo espiritual. Ou seja, é objetivo fundamental nosso dar uma noção para quem está começando na doutrina, ou quem quer aprender, ou quem quer aprofundar, como acontecem as tarefas de mediunidade e de doutrinação dentro da casa espírita. Dar uma noção do que acontece no lado espiritual, de como deve funcionar o lado material para que essa interação possa acontecer com o mundo espiritual. Não é fazer do jeito que a gente acha que deve fazer, existe toda uma metodologia, existe uma série de cuidados e observações para que o mundo espiritual que a gente busca seja aquele do ou da tarefa. Então é muito normal, no início, as pessoas terem medo, terem dúvida, terem receio, até porque o mundo espiritual é uma coisa, infelizmente, ainda muito distante da nossa realidade, porque pouco se vê, pouco se estuda, pouco se lê, pouco se divulga. De uns anos para cá é que essa situação tem mudado, mas mesmo assim, no meu entender, no nosso entender, muito distante da realidade nossa. Porque o mundo espiritual está aqui, a todo instante, a todo momento, estamos interagindo com essa realidade. Nós é que não nos damos conta disso. Nós temos por objetivo também capacitar novos doutrinadores, ou seja, daqueles que passarem por aqui, gostarem, desejarem, se identificarem, acharem interessante, a gente vai proporcionar a possibilidade do aprofundamento do estudo, porque o nosso curso dá uma noção, até porque em 5 semanas é insuficiente para que a gente possa se preparar à tarefa. Não que ela seja complicada, como disse, é uma realidade ainda muito distante do nosso conhecimento e que requer algum aprofundamento, certo? Então nós vamos possibilitar a participação daqueles que se interessarem, daqueles que se identificarem, até para se perder o medo, para se tirar essa história de misticismo sobre a tarefa mediúnica, sobre o mundo espiritual, porque de misterioso e de extraordinário não tem nada. A única coisa que existe é falta de conhecimento nossa. Como disse e insisto, o mundo espiritual está a todo momento do nosso lado. Nós é que não nos damos conta dessa realidade. Então não há do que temer. A única coisa que se deve temer é da falta de informação nossa. É isso que inviabiliza, é isso que nos dá a condição do medo do mundo espiritual. Mas tudo já foi relativamente bastante esclarecido e informado para que não haja razão de se temer, de interagir com o mundo espiritual. Apenas há de se aprender e compreender como é que se processa, para daí poder realizar as atividades. Nós temos por objetivo também subsidiar estagiários,
quais sejam esses novos doutrinadores que desejarem participar da tarefa, participarão, depois de um aprofundamento do estudo, do conhecimento da tarefa, participar de estágios observatórios, estágios teóricos e estágios práticos, para daí então, desde que se sinta à vontade, então poder vir a participar efetivamente da tarefa. Então observem que nós temos todo um cuidado de preparar a pessoa para a tarefa que vai se realizar. Não por ser complicada, absolutamente, mas por entender da responsabilidade e do cuidado que há de se ter com a seriedade ao lidar com os irmãos espirituais. Pois é isso, no mínimo, que eles nos pedem, porque quando não fazemos isso, quem vem se aproximar de nós são os espíritos brincalhões. São os espíritos que realmente desejam praticar tudo menos a caridade. Então, é nossa responsabilidade orientar e esclarecer para que a tarefa seja realizada com o propósito da caridade e de forma segura, e se afastar efetivamente o medo, em compreendendo, vendo-se que não há por ter razão de se temer coisa alguma. Posso lhes assegurar. E como quarto e último objetivo, nós temos o propósito desse curso também. Hoje não é o caso, mas às vezes acontece, de reciclar antigos doutrinadores. Antigos doutrinadores às vezes sentem a necessidade, ou porque se afastaram da tarefa, porque já passaram muito tempo distante da atividade, sentem de reciclar. Então há espaço também aqui para aqueles que, porventura, desejam rever os estudos e os aprendizados da tarefa de doutrinação. Vamos fazer uma breve introdução a respeito da tarefa de doutrinação. E nós precisamos lembrar que a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, é uma religião que ensina a pensar e não o que pensar. Diferentemente da grande maioria das religiões que ensinam rituais, comportamentos, atitudes, a doutrina dos espíritos ensina a você refletir a respeito dos ensinamentos dela, a respeito do que é proposto pela doutrina. Ou seja, ela pede, essencialmente, que você seja espírita, mas sabendo por que você é ou por que você optou tal situação. Que você abrace a doutrina desde que você a compreenda. Ou seja, os espíritos não estão aqui querendo encher esse auditório ou encher as casas espíritas de gente, sem que as pessoas não saibam o seu propósito. Diferentemente de muitas religiões, que quando as casas estão cheias, estão felizes. Mas nem sempre a maioria está esclarecida. O nosso propósito é, em primeira instância, o de esclarecer e informar a respeito da filosofia espírita. Ok? A doutrina espírita, ela não possui mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, isso não existe na doutrina espírita. Ela possui ensinamentos. E o primeiro é justamente de nos amarmos, como Jesus nos ensinou. E o segundo, o de instruirmos. Essas são as duas instruções básicas da doutrina dos espíritos. Nos amarmos e nos instruirmos. E estamos aqui tentando exercitar pelo menos o segundo ensinamento, não somente o de nos instruirmos. E queremos lembrar que no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Esse é um dos principais cuidados da doutrina dos espíritos. É de esclarecer, de informar e de ampliar de forma consciente aquilo que Jesus nos trouxe de informação, para que nós possamos entender e compreender as suas realidades. Conclui a introdução dizendo: eis que, do além-túmulo que julgavas nada, vozes vos clamam, irmão, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede
os vencedores da impiedade. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, palavras também trazidas pelo Espírito de verdade. Ainda no capítulo 17, no item 4 do Evangelho, os Espíritos nos dizem: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Ou seja, como nós dissemos inicialmente, o nosso principal objetivo, enquanto doutrina, é o de esclarecer, é o de informar. Os espíritos do Espiritismo, o movimento espírita, não tenciona formar grupos por formar grupos, fazer aglomerados, juntar pessoas, trazer assistentes para as casas dela. Não, não é esse o objetivo. Se for o caso, ótimo, maravilha, que encham-se as casas. Mas que antes de nós nos tornarmos espíritas, que nós saibamos o porquê, nós nos esclareçamos. E aí a primeira pergunta que nós fazemos ao grupo: o Espiritismo, pois, é uma religião? Sim ou não? O Espiritismo não é uma religião, não? Por quê? Eu acredito que o Espiritismo não é religião, é ciência, filosofia, porque a religião é religião. A religião o quê? Religa o Pai. E o Espiritismo não religa o Pai, não? Religa, mas a gente tem que entender que ele é mais filosofia. Será que Kardec disse assim? Quem mais quer opinar? Marli diz que o Espiritismo não é religião. Ele é mais filosofia e ciência. Mas é religião também. Então tem uma contradição aí, não tem não? É religião também, né? É religião também, mas não é comum as pessoas serem só religião. Por que nós fazemos essa pergunta? Porque é relativamente comum a gente ouvir nas casas espíritas por aí que Espiritismo não é religião. Espiritismo é uma ciência. Inclusive na internet tem bons autores, grandes personalidades espíritas dizendo e afirmando tal coisa, sem consultar, ou pelo menos a despeito do que Kardec venha a ter dito. E ainda mais, pessoas antigas dentro do movimento espírita dizendo que Kardec nunca falou que Espiritismo não é religião. Pior ainda, que Jesus também nunca falou em religião, que Cristo não criou nenhuma religião. Criou não? Será? Isso aí, não. Mas veja bem, está lá escrito, nas escrituras, está lá escrito na codificação. A gente dizer que não conhece é uma coisa, dizer que não simplesmente é outra. E aí, o que é que nós achamos a respeito disso? Jesus falou em religião, não falou? Vamos ver primeiro sobre o Espiritismo. Vamos ver o que é que Kardec falou sobre isso. Porque fizeram exatamente essa pergunta a Allan Kardec. Perguntaram a ele: o Espiritismo é, pois, uma religião? E Kardec respondeu isso através de um discurso, quando lhe foi perguntado exatamente essa mesma pergunta. Lá está publicado, para quem quiser ir buscar, na Revista Espírita de dezembro de 1868. As palavras de Kardec foi: pois bem, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Então Kardec já falou que Espiritismo é religião. Diferente do que muita gente diz por aí, que ele nunca falou. Ele falou sim. E disto nos glorificamos, porque é a doutrina que fundamos os laços de fraternidade e da comunhão de pensamento, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Ou seja, então dizer que religião, que Espiritismo não é religião, é no mínimo falta de conhecimento. Se leram Kardec, não entenderam. Se leram Kardec, não leram a Revista Espírita e não compreenderam a mensagem do codificador. E aí, muitos dizem que mesmo o Espiritismo sendo o Consolador prometido, que Jesus prometeu,
vos enviarei o outro Consolador. Não foi assim que Jesus prometeu? Quem se lembra disso? Lembram, né? Jesus prometeu o Consolador. E o Espiritismo, nós, os Espíritas, nos intitulamos o Consolador prometido por Jesus. Mas muitos dizem que Jesus nunca falou em religião. E aí? Se Jesus nunca falou em religião, como é que ele mandou um Consolador prometido e hoje nós taxamos de religião, até o codificador fala em religião, dizendo que é religião. Alguns dizem que é também. Jesus falou ou não falou em religião? Sim ou não? Nunca ouviu? Muito bem. Alguém ouviu falar? Nunca? Ninguém nunca? Nunca ouviu falar? Certo. E eu lembro também que eu vi que Jesus disse, eu vou ao Pai, mas antes dele, eu vou deixar o Consolador prometido, que não vai ser visto por uma só pessoa, como diz o pastor ou o padre, vai ser por N pessoas. Justamente o Consolador prometido é o Espiritismo. Mas Jesus falou ou não falou em religião? Nunca, porque eu falei, bem nunca vi isso, é religião. Ele só dizia que... Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Mateus a gente já ouviu falar, não já? Está lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, versículo 20. É só ir buscar. Em qualquer lugar que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontro ali no meio delas. Mas se aí não tem nada a ver com religião, como não? Jesus está falando em comunhão de ideias. E o que é religião, se não antes uma comunhão de ideias? Se você está forçando a barra, não quer aceitar, muito bem. Vamos lá para Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse a Pedro, e sobre ele, ou a ele entregaria a responsabilidade da edificação da igreja dele. O que é que ele está dizendo para Pedro? Está lá na Escritura, que não foi escrito pelos Espíritos, nem pelo Espiritismo. Isso aí vem nos Evangelhos desde a sua época, que foi escrito. Não é obra de Espiritismo, nem obra recente. Não há como negar que Jesus tenha dito isso. E agora? Jesus falou ou não falou em religião? Só basta a gente parar para pensar. Não é parar para pensar, é parar para estudar. A gente... É sobre essa atenção que a gente quer chamar o grupo, que nós, de maneira geral, ficamos ouvindo muito o que os outros dizem. A gente é espírita, a gente conhece, gosta do movimento, participa até, se envolve, se emociona, trabalha até, mas a gente não quer estudar, a gente não quer ler. E ser espírita sem estudar e sem ler, sinto muito, vai ser espírita capenga. Como a maioria dos religiosos que dizem ser religiosos e não são. Não por uma necessidade de levantar a bandeira do espiritismo. Não por uma necessidade de guardar o rótulo, eu sou espírita. Não tem nada a ver. Não é disso que a gente está falando. É de você saber e conhecer aquilo que você abraça. E entender por que você faz, entender por que você diz e, sobretudo, saber a trilha em que você se encontra. Não, eu sou espírita porque acho bonito. É até interessante, mas eu acho que não convém para a realidade nossa, né? Porque a maioria de nós chega ao espiritismo pela dor. Mas ninguém chega aqui dizendo, não, eu cheguei aqui porque é bonito, é diferente. Essa realidade dura pouco, satisfaz menos ainda. Então, nós precisamos compreender que para sermos espíritas, nós precisamos, antes de mais nada, compreender o que é espiritismo. Porque, do contrário, a gente vai ficar vivendo segundo aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros acham, aquilo que os outros compreendem. E não vamos ter a nossa própria opinião. A nossa fé vai ser uma fé frágil, que nos primeiros obstáculos de vida ou de realidade, elas vão se esvair. Então, para ser espírita, é necessário, antes de mais nada, compreender. Espírita, amai-vos. Primeiro mandamento. Espíritas,
instruí-vos, segundo mandamento. Esse é o segundo mandamento da doutrina. Nos instruirmos. E é o que nós estamos tentando fazer aqui, com essa modesta ilustração. Ok? Muita gente confunde espiritismo com fenômeno, com mediunidade. Já ouvi bons médios, bons porque trabalham com a caridade, trabalham em detrimento do bem, da ajuda, trabalham numa casa espírita séria, praticam o bem, praticam a caridade, ajudam, fazem o que podem. Mas já vi bons médios dizer que onde tem espírito, é espiritismo. Seria isso verdade? De jeito nenhum, não é? Onde tem espírito, tem fenômeno. Mas isso não significa que seja espiritismo, porque o espiritismo é a codificação realizada pelo senhor Allan Kardec, trazida pela pleiade de espíritos, sob a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, que codificou, através de Allan Kardec, as informações que nós temos. Então, a doutrina dos espíritos, ela tem certas características que poucas religiões têm. Muita gente confunde espiritualismo com espiritismo. Espiritualismo é tudo aquilo que tem relato com o mundo espiritual. Aí sim, é espiritualismo. Inclusive, a doutrina dos espíritos é espiritualista por natureza, porque lida com o mundo espiritual. Mas nem todo ramo, nem todo segmento, nem toda linha de pensamento, nem toda linha filosófica, nem toda religião tem essas características que nós vamos citar, que formam as características básicas da doutrina dos espíritos, que são: ela é revelação divina e obra da cooperação dos espíritos encarnados e desencarnados. As religiões, na grande maioria, como bem disse Marli, é invenção dos homens. Os homens é que instituíram uma casa, alguns dogmas, alguns credos, alguns rituais, e por aí seguiram, acreditando ou não, não importa, mas difere totalmente dessa realidade. A revelação espírita não é coisa de homem. E existe um engano tremendo quando se fala em espírita kardecista. O Pentateuco kardeciano. Isso não existe, gente. A gente, como espírita, tem que entender que, ao se ver isso, mesmo com um orador numa tribuna, ele está usando do seu excesso de entusiasmo, para não dizer falta de conhecimento. Porque Kardec, ele compilou, ele recebeu as informações e organizou, sistematizou numa linha de raciocínio e de compreensão dos ensinamentos que foram trazidos pelos espíritos. Mas as ideias a ele não pertencem. Pertencem aos espíritos. Então não podemos dizer que é de Kardec. Não há espírito kardecista. Pentateuco kardeciano é excesso de entusiasmo. É codificação espírita e ponto. Você não encontra em canto nenhum livro da codificação, nem das obras auxiliares que use tal termo. E, insisto, espiritismo kardecista é excesso de entusiasmo, para não dizer falta de conhecimento. Ok? Ele não é obra do homem, é obra divina. Então, essa é uma das principais e fundamentais características da doutrina dos espíritos. Ela é impessoal, ou seja, não é revelação de um só espírito e nem trabalho de um só homem. A obra foi codificada por Allan Kardec, mas Kardec a codificou porque recebeu dos N médios com quem teve contato, e por sua vez recebeu a comunicação de inúmeros espíritos. O próprio Kardec foi orientado pelo Espírito de Verdade a o que fazer e como fazer, corrigido inclusive vez por outra quando cometia algum erro. Então não foi criação pessoal do Kardec, não. Dizer que é kardecista é falta de informação, é excesso de entusiasmo. Nós precisamos entender e compreender essa realidade. Outra característica da doutrina dos espíritos, ela é complementar, ou seja, ela não veio destruir nem mudar a lei de coisa alguma. Ela vem dar seguimento à primeira revelação, que é a de Moisés,
a segunda revelação, que é a do Cristo, e a terceira como o Consolador prometido por Jesus. Entendem isso? Ela complementa as duas primeiras, que é Moisés e Jesus. Ok? É isso que faz com que ela se torne o Consolador prometido, porque ela complementa e atende e se encaixa dentro das premissas que Jesus nos informou. Ela é progressiva. Ela jamais dirá a última palavra. Por quê? Nós recebemos dos Espíritos não a última palavra da verdade. Pelo contrário, há muita coisa ainda para ser descoberta. O Espiritismo não pretende, e nós, enquanto fazendo curso de doutrinação, precisamos compreender isso. Não é pretensão da doutrina do Espírito dar a última palavra sobre coisa alguma. Os Espíritos nos trouxeram as informações que nos é possível compreender. O próprio Jesus prometeu um Consolador prometido. Por quê? Porque à sua época ele já sabia que o homem era limitado no seu entendimento. Tinha muita coisa que ele precisava falar, mas não podia falar porque nós não a entendemos. Hoje ainda isso é um fato. Nós ainda sequer entendemos profundamente as verdades que Jesus nos trouxe. Imagine alcançar as verdades que os Espíritos nos trouxeram. Aliás, a gente nem conhece a codificação. A gente ouviu falar, a gente estuda vez por outra, a gente lê um trecho, é ou não é? A gente assiste um comentário, é ou não é? Então a gente sequer conhece a doutrina. E num curso de doutrinação é preciso que seja dito isso, para que nós que pretendemos abraçar uma tarefa tão bonita como a da doutrinação, tenhamos noção do espaço que pretendemos participar e, se possível, ocupar. É importante lembrar que os termos espírita e espiritismo foram criados por Allan Kardec. Ok? Não existia esse termo antes de Allan Kardec. Então, confundir espiritismo com espiritualismo não tem nada a ver. Espiritualismo sempre existiu. É uma realidade remota desde a existência do homem na Terra. Ok? Espírita e espiritismo passaram a existir depois da codificação espírita. Não dá para confundir. Dizer que onde tem espírito, tem fenômeno espírita, é falta de conhecimento da doutrina. Espírita ou espiritista é o nome dado aos adeptos do espiritismo ou doutrina espírita. Então, espírita é aquele que é adepto da doutrina dos espíritos. Que pelo menos conhece ou tem noção. Não porque eu vou em tal casa, vou em tal lugar, eu sou espírita. Tá, você é espírita de que linha? Não tem linha. Você é espírita de que mesa? Mesa branca? Não tem cor de mesa. Essa, por acaso, é cor de granito, né? Não tem nada a ver. Não tem cor, não tem dogma, não tem ritual, não tem símbolo, não tem nada. O que tem no Espiritismo é a necessidade de nós nos situarmos como filhos de Deus e conhecermos a verdade que nos foi trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Se isso é de cabeça para baixo, se isso é sentado, se isso é em pé, se isso é andando, se isso é caminhando, não importa. O que importa é que seja fiel às premissas do cristianismo. Principais características. Nós vimos o básico, agora vamos ver as principais características. Acreditar na sobrevivência da alma após a morte física. Acreditar na comunicação entre as almas dos desencarnados e os encarnados. Acreditar na possibilidade de os espíritos voltarem a nascer. Isso aqui eu vou passar por cima, não dá para aprofundar por conta da hora. O tempo está correndo e ainda tem muita coisa para falar. Não possuir dogmas. Toda a doutrina está sujeita a análise rigorosa. Ou seja, dogma é aquilo que diz, olha meu irmão, é assim. Não, mas por que é assim? Não, isso é um dogma, você tem que aceitar, acabou. Não. Questione, duvide tudo, pergunte. Para você entender e aceitar ou não. Aqui ninguém é obrigado a aceitar, muito menos aquilo que a gente está dizendo. Ao contrário, a sugestão é reflita para compreender. Se compreender e aceitar, ótimo. Se não, guarde. Também não rejeite, mas guarde para análise posterior.
A crença se baseia na análise científica das ocorrências mediúnicas e fatos relacionados. Não aceitar rituais e hierarquias religiosas ou práticas materiais de qualquer espécie. A gente tem um presidente aqui porque precisa de alguém para administrar o centro. Mas ele é igualzinho, hierarquicamente falando, perante a doutrina, a qualquer um de nós aqui. Ao trabalhador, ao varredor, ao limpador da biblioteca, seja qual for. Não existe hierarquia administrativa no espiritismo. Como tem, por exemplo, na Igreja Católica, né? Tem um padre, tem um bispo, tem isso, tem aquilo outro, onde tem um pastor em N situações, né? E tantas outras religiões. Está claro isso, né? E esses são os princípios fundamentais da doutrina. Aqui só tem 15, mas tem mais. Mas quando se falar em espiritismo, a gente precisa compreender que os princípios da doutrina são Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, mortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida e ação dos espíritos na natureza. Aí eu pergunto, que parte do espiritualismo vocês já ouviram falar nesses aspectos ou nesses princípios? Desafio encontrar, procurem. E confundir espiritismo com espiritualismo é, no mínimo, falta de informação. Não é pretensão, como alguns acham. Ok? Nenhuma escola filosófica ensina isso ao mesmo tempo. E, eventualmente, um toca num ponto, outro toca no outro, mas não da forma simples e clara e objetiva que o espiritismo nos traz. O fato é que a gente não estuda. Essa é a questão. Mas está lá, tudo na codificação e nas obras acessórias, sem medo de errar. Pergunta sobre algo que a gente já disse até então? Muito bem. Vamos ver doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios, orientações e normas que compõem o sistema religioso. No nosso caso, a doutrina dos espíritos, com toda a estrutura definida e codificada por Allan Kardec. Então, a doutrina que a gente cuida, a doutrinação que a gente pretende desenvolver, é tudo fundamentado à luz da doutrina dos espíritos. Então, não pretendemos nem vamos aqui falar de outras doutrinas, senão a doutrina dos espíritos. O tempo já é curto, o espaço é diminuto, não há por que eu vir para cá falar de outras doutrinas. Nem tempo nós temos de conhecer e de falar sobre a doutrina dos espíritos. Conceitos. Doutrinar. O que seria doutrinar? Doutrinar à luz do espiritismo, porque você pode ter interpretações diversas a respeito de doutrinar. Mas a luz do espiritismo é instruir em uma doutrina, ensinar, pregar. É versar, ensinar, orientar e conversar com os espíritos, esclarecendo-os e auxiliando-os, de acordo com a codificação da doutrina espírita. É isso aqui nós denominamos doutrinação, ou doutrinar à luz do espírito. Encontrar N definições a respeito do entendimento da palavra doutrina ou doutrinar. Nós estamos tratando aqui da doutrinação à luz dos espíritos, segundo esses parâmetros que nós acabamos de citar. E doutrinador? Quem seria o doutrinador à luz do espiritismo? Pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados, necessitados de ajuda e esclarecimento. Ou seja, a rigor, na doutrina dos espíritos, só tem um doutrinador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o dono da doutrina, porque pode-se pressupor que doutrinador é aquele que detém a doutrina. No nosso caso, não. É apenas uma denominação que nós utilizamos de forma, vamos dizer assim, administrativa, para identificar a figura da pessoa que vai conversar, que vai ter uma ideia trocada com um espírito desencarnado através de um médium. Ou seja, é aquele que, numa tarefa mediúnica, vai passar algumas informações e, se possível, ajudar a esses irmãos. Essa é a tarefa do doutrinador. Essa é a personalidade que nós estamos tentando
informar e preparar através deste curso. É o agente de doutrinação, é a pessoa que leva a doutrina a alguém, esclarece, que orienta e consola, ajudando sempre. Essa é a definição do doutrinador à luz do Espiritismo. Doutrinação, o que seria? Doutrinação é o ato de esclarecer. Há interpretações diversas a respeito de doutrinação. Há até quem possa levar para o lado da mentira, da enganação. Mas à luz do Espiritismo, a doutrinação é o propósito de esclarecer e ajudar espíritos obsessores e sofredores, bem como aos irmãos obsidiados. É versar, ensinar, orientar e conversar com os espíritos, esclarecendo-os e auxiliando-os, de acordo com a codificação da doutrina espírita. Então, gente, quando nós ouvimos falar em doutrinar, em doutrinador, em doutrinação dentro de uma casa espírita, nós precisamos nos lembrar que nós estamos nos referindo à figura ou à condição, à luz da doutrina dos espíritos, que estão fundamentados nesses parâmetros que acabamos de citar. Ainda a respeito de doutrina, doutrinar e doutrinador, nós precisamos dizer que o Espiritismo é uma luz brilhante que surgiu de todos os pontos do globo, através daqueles que viveram, tornando evidente o que era obscuro, por fim, as interpretações errôneas. Ou seja, a única pretensão que tem o Espiritismo é o de esclarecer, é o de informar. A humanidade é a única pretensão. Então, é a luz que nos chama, que nos propõe, que nos aponta um caminho, que nos orienta. Olha, meu irmão, existe isso aqui. A luz está aqui. A escolha é sua. Nós não vamos poder caminhar por você nem por ninguém. Que cabe a cada um realizar a sua caminhada. Essa é a proposição maior da doutrina dos espíritos. E deve unir os homens com uma mesma crença, porque não há senão um Deus e suas leis são as mesmas para todos. Palavra do codificador Allan Kardec. Como nós dissemos, o Espiritismo é a terceira revelação. É a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis e a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. É isso que é o Espiritismo, é isso que propõe. É por isso que nós precisamos compreender a respeito da doutrina dos espíritos. É isso que nós precisamos nos lembrar quando nos for proposto qualquer relação de doutrinação com relação ao espiritismo, e não a uma outra situação qualquer. Aí nós chegamos aos 3 aspectos da doutrina dos espíritos. Há quem diga que ela não é religião, mas ela é ciência, porque investiga, experimenta, comprova, sistematiza e conceitua leis e fatos falsos e fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos. Ela é religião das conclusões científicas e filosóficas. Resulta o conhecimento da paternidade divina e da irmandade universal, tendo como lei maior o amor de Deus ao próximo. E filosofia, enquanto ela cogita, induz e deduz ideias e fatos lógicos sobre as causas primeiras e seus efeitos naturais, estuda, discerne e define motivos e consequências, como e porquês de fenômenos relativos à vida e à morte. Ou seja, há quem pergunte, quer dizer que a doutrina dos espíritos é 3 coisas? Não, ela é uma só. Mas se você está dizendo que é 3 coisas, ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião. E o codificador deixou isso muito claro. O espiritismo, por natureza, ele precisa estar caracterizado com essas 3 condições de ciência, religião e filosofia. Se você tirar uma delas, deixa de ser espiritismo. Se você tirar qualquer delas, se você tira a parte da religião e a denomina como ciência e filosofia, ela deixa de ser espiritismo. Ou se ela só for ciência e religião, ou só ciência e filosofia, ou só religião e ciência, ou só religião e filosofia.
Segundo Allan Kardec, segundo a sua proposição, está lá no Livro dos Espíritos, isso deixa de ser espiritismo. Porque o espiritismo é uma realidade trina. Há de existir esses três aspectos, há de ser compreendido essas três situações para que você possa entendê-la como espiritismo, como codificação espírita, como realidade trazida pela pleiade de espíritos orientada pelo Senhor Jesus. Então, não podemos dissociar. Ela é filosofia? Ela é filosofia. Mas, ao mesmo tempo, ela é religião e ciência. Como ela é religião e, ao mesmo tempo, ciência e filosofia, e é, ao mesmo tempo, ciência enquanto for religião e filosofia. Se você dissociar, você é como se tivesse um tripé. Você tira um pé dos três, e o que é que acontece? Ele cai. É isso que se torna com as ideias da filosofia espírita. Quando você dissocia qualquer um desses três aspectos, é como se o tripé caísse. Fica capenga e cai. Não se sustenta. As ideias espíritas são fundamentadas nesses três aspectos. Deu para entender? Está claro isso? Então, por favor, Jesus falou em religião, sim. Kardec falou em religião, sim. Espiritismo é religião, sim, mas também é, ao mesmo tempo, ciência e filosofia. Não entender isso, afirmar diferente, é não conhecer a doutrina dos Espíritos, ou, no mínimo, não ter compreendido a codificação, se é que leu. Acho que não leu, porque está muito claro e simples para quem quiser ir buscar lá no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, informando os aspectos doutrinários do Espiritismo. Fácil de entender. Mais ou menos, né? É porque a gente não lê, mas é fácil de entender. A gente não está habituado com essa leitura. Muito menos com a doutrina. A gente está acostumado a ir para os centros, a ir para os templos religiosos, a religiosidade humana, mas a doutrina dos Espíritos a gente ainda lê muito pouco. Principalmente sobre um assunto que a gente está habituado a ler. Por isso que é preciso ler e reler, estudar e repetir, exercitar e continuar exercitando até a assimilação adequada. Então podemos dizer que a doutrina dos Espíritos é como uma pirâmide, onde tem por base a ciência e a filosofia e no ápice, que é o ponto mais alto, a religião, que nos liga ao ser divino ou ao Criador. Daria para a gente passar uma semana só falando sobre isso, mas infelizmente o tempo não deixa. Então, é preciso que nós nos convençamos de que é necessário sentir, estudar, anotar, meditar, analisar, comentar, interpretar, cultivar, ensinar e divulgar Kardec. Palavras de Emmanuel lá no livro Caminho Espírita, que fica como sugestão para a nossa leitura. Então, sem Kardec, sem compreender, primeiro, que não foi Kardec que escreveu, ele codificou, ele sistematizou, mas as ideias a ele não pertencem, pertencem aos espíritos. Mas sem buscar o entendimento apropriado, o espiritismo vai sempre ficar carente nos nossos entendimentos. Ok? Muito bem. E aqui nós vamos ver que atitudes devemos ter, depois de ter esse relativo domínio a respeito da doutrina, quando formos conversar com os nossos irmãos espíritos. Que atitudes devemos assumir? O diálogo com esses espíritos, como ele deve ser processado? E antes de mais nada, a gente precisa compreender que o diálogo com esses espíritos nada mais é do que uma conversa. Como que você vai ter com qualquer pessoa, com qualquer situação. Uma conversa que você vai ter, seja com quem for, uma entrevista, um diálogo, você sempre se prepara antes. Se você vai encontrar com alguém que você já conhece, já sabe a temática ou o propósito da conversa, você já tem noção do que vai encontrar e do que vai falar. Não é assim? Se você vai, por exemplo, a uma entrevista de emprego, você também faz uma preparação prévia. Se você vai para um encontro social, para um encontro político, para um encontro de trabalho, seja qual for o encontro social, você sempre sabe previamente
que atitude se portar naquela situação. No diálogo com os espíritos não é diferente, nós temos que nos preparar. Diferentemente do corriqueiro, é uma situação relativamente inusitada para a gente, mas que a gente precisa se preparar e é possível se preparar. Por isso, o porquê desse estudo, o porquê dos aprofundamentos, o porquê dos estágios programados, né, para que a gente possa se preparar. Mas se é muito trabalho, é trabalho. Evoluir dá trabalho. Se a gente quer crescer, sem trabalho a gente não consegue. A gente fica em casa. Mas se a gente quer desenvolver, quer evoluir, quer conhecer a doutrina dos espíritos, quer conhecer o mundo espiritual, a gente tem que começar a ler e a entender essa realidade. Do contrário, a gente está caminhando cada dia mais, se aproximando, querendo ou não, aceitando ou não, para o retorno, sem ter ideia daquilo que vai se encontrar. E por isso o medo da morte. E por isso o receio, o pavor desse assunto que ninguém quer nem sequer cogitar. Mas por quê? Porque a rigor a gente só tem medo daquilo que não conhece. Como a gente não tem noção do que tem do outro lado, a gente tem medo. Via de regra é isso. Medo do desconhecido. Em linhas gerais é isso. E a nossa proposta aqui é justamente mudar um pouquinho esse papel. Dar uma noção do que existe e do que acontece do outro lado. E as atitudes que devemos assumir devem ser verdadeiramente sentidas, partindo essencialmente do nosso interior, do nosso coração. Ou seja, os espíritos com quem nós vamos conversar, eles estão numa escala ou numa condição vibratória que dão a eles a possibilidade de conhecerem em nós os nossos sentimentos. Não em detalhes, não a miúde, tudo aquilo que estamos sentindo. Mas eles estão num mundo e numa condição vibratória em que, quando você conversa com a pessoa, você sente de alguma sorte o seu semblante, sente as suas energias. Algumas pessoas que sentem umas mais do que as outras. Esses espíritos têm por objeto de percepção, essencialmente, essa condição vibratória de alcançar na criatura o que ele está traduzindo em expressão. Eles não se ligam na palavra articulada. Eles não estão preocupados nem cuidadosos com aquilo que você diz ou como você diz, mas essencialmente como você sente o que diz. Por isso que a nossa atitude há de ser e precisa ser verdadeiramente sentida. Não adianta um espírito chegar numa comunicação mediúnica e eu dizer: seja bem-vindo, meu irmão, porque esse é o primeiro passo numa tarefa de doutrinação. A gente sauda. Como diz um olá, como aperta uma mão de uma pessoa que vai encontrar para conversar. A gente sempre não sauda a pessoa com quem a gente vai lidar com ela. Na doutrinação não é diferente. A primeira atitude nossa, a primeira atitude do doutrinador é cumprimentar o irmão espiritual, a entidade com quem nós vamos conversar. E nada mais simples, nada mais apropriado do que você saudá-lo, dizendo: seja bem-vindo. Aqui estamos em nome de Deus, em nome de Jesus, para te ajudar. Mas se você falar isso só da boca para fora, por uma simples atitude formal de comportamento, como a gente, na maioria das vezes, faz na sociedade, não é assim? A gente não cumprimenta um bom dia, boa noite só, um mero hábito. Na entrevista espiritual, isso não funciona. Porque ele está sentindo suas energias. E não raro eles dizem que seja bem-vindo que nada, rapaz. Há deles que nos diz isso. Que conversa mole é essa? Seja bem-vindo, meu irmão. Quem eu sou teu irmão? Em nome de Deus. Olha, tu tão bonzinho, eu te conheço. Tu está falando agora em nome de Deus. Mas lá fora tu não fala no nome de Deus. Ou seja, muitas dessas entidades sentem mais do que a gente possa imaginar daquilo que a gente está transmitindo. Ou seja, se eu não me preparar adequadamente, se eu não for consciente do que vou falar, de como vou falar e do porquê vou falar, eles vão perceber. É como um entrevistador. Você tem que saber o que vai fazer, não é só segurança.
Porque seguro você pode estar, mas sem saber. Você pode estar seguro porque quer, porque deseja, mas sem conhecer, não funciona. É como uma entrevista de um emprego, por exemplo. Você vai conversar com o entrevistador e o entrevistador sabe, em cada atitude, até um piscar de olhar, um sorriso, um movimento de cabeça, uma pulsão de perna, uma pulsão de braço. Ele sabe o que você está sentindo, guardando as devidas proporções. É mais ou menos isso que acontece com a espiritualidade. Só que eles percebem, não porque são entrevistadores, porque eles sentem o nosso campo vibratório. E ele sabe se você está dizendo sincero ou não. E há muitos deles que chegam cheios de raiva. É muito comum isso. Quando a gente começa a trabalho de doutrinação, eles chegam cheios de raiva, querendo quebrar tudo, querendo xingar, querendo balançar o coreto, né? Mas você diz a eles, seja bem-vindo, meu irmão, com tanto amor, com tanto sentimento, com tanta boa vontade, com tanto querer em auxiliá-lo, que eles sentem essa vibração e se desmancham. A gente percebe isso facilmente quando eles se apresentam através do médium, pelas expressões do médium. Há deles que chegam com tanta raiva, mas você vibra em sentimento de querer ajudar, em sentimento de boa vontade, em sentimento de ajudá-lo, em sentimento de estar ali para recebê-lo, com amor, que eles mudam. E alguns deles confessam, antes de vir para cá, eu imaginava justamente o contrário. Mas sentindo, não é ouvindo. O que você está me dizendo, eu vejo que a intenção de vocês é outra. E aí começa o diálogo. Ou seja, às vezes a doutrinação é realizada no momento de ápice só com o bem-vindo, só com a atitude do bem-vindo, só com a expressão de recepção. Porque o que esses irmãos, a rigor, precisam ser tocados, é ser mostrado a eles uma outra realidade, um despertar para um outro sentimento. E muitos deles são tocados já no início. Outros não. Outros, você, mesmo todo amoroso, todo cheio de sentimentos de boa vontade, não vão receber. Porque eles já estão tão calejados de tanta sacanagem, de tanta coisa que recebeu em vários centros, em centros de Umbanda, em centros de Candomblé e tantos outros que já foram enganados, já foram mentidos, já foram usados, explorados de toda sorte, que acha que aqui também é tudo igual. E você precisa alimentar cada vez mais, de forma forte e significativa, esse sentimento. Desde o momento que ele chega, para já começar a sentir que a atmosfera é outra, que o propósito é outro, para que ele possa ir se acostumando e ir aceitando paulatinamente aquelas palavras e aquelas vibrações que você está a transmitir para eles. Entenderam isso? Compreenderam o porquê da necessidade de você sentir o que está dizendo? Não adianta eu vou decorar o evangelho todo. Infelizmente, há doutrinadores que recebem a essas entidades já aplicando passe no médium, já falando em nome de Jesus, já citando as passagens de Jesus. Ó, meu irmão, vamos perdoar, porque Jesus perdoa, foi Jesus que te trouxe aqui. Às vezes a entidade não acredita nem em Deus. Aí você dá um bem-vindo a ele em nome de Deus. Primeira coisa que ele diz é que Deus que nada, que conversa mole, rapaz. Joga essa tua conversa para outro. Tem deles que diz isso, literalmente. E se você não estiver preparado, se você não estiver seguro, consciente do que vai dizer, sabendo o que vai falar e por que está ali, é você que é doutrinado. Ele é que vai doutrinar você. Porque você não se preparou. Ok? Então essa é a atitude que nós precisamos, em primeira instância, construir nas nossas intenções nessa tarefa. É a porta de entrada para a realização e da ajuda que precisamos transmitir a esses irmãos. Ok? Perguntas? Algumas dúvidas? Nenhuma? Todo mundo sabendo de tudo? Vamos lá doutrinar? Muito bem. Prova oral na próxima semana. É brincadeira. É brincadeira, não tem prova oral aqui não. Como no início, fecharmos os olhos
mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, amigo maior, por mais essa feliz oportunidade que nos destes na noite de hoje. Graças te damos, Senhor Divino, pela certeza que nos proporciona do caminho que trilhamos na noite de hoje, do propósito que buscamos através dos teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos, a alcançarmos, a discernirmos as verdades que tanto necessitamos alcançar. E assim, quem sabe, nos preparar a servirmos um dia de instrumentos do teu amor, como instrumento de trabalho, ajudando e servindo em vossa seara de amor, de luz e de vida eterna. E assim, mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, finalizarmos os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muita paz para todos.